Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a semana 3 do PET 3, né? Daremos continuidade ao nosso assunto Leis de Mendel, tá? E o tema da nossa aula hoje é interação gênica. O próprio nome já remete ao assunto, né? O que é interação? É quando duas coisas se unem, né? E nesse caso nós vamos estar falando de genes, ou seja, uma interação entre eles. Nós aprendemos que uma característica geralmente ela é determinada por alelos, por genes, né? Que estão nesses alelos. Só que a interação gênica vai ser um caso especial onde dois ou mais pares de alelos vão se unir para expressar uma característica. Então, geralmente, a gente estava estudando pelas leis de Mendel, um par de alelo condicionava a cor, outro par de alelo condicionava a textura da ervilha, por exemplo, para o daltonismo. Aí a gente falou também de outras doenças genéticas, sempre um par de alelo. E nessa aula a gente vai ver que pode acontecer de haver uma interação, ou seja, para que a característica se manifeste, é um caso especial em que dois genes diferentes vão expressar uma única característica, tá bom? Vamos voltar no material de vocês, tá lá na página 39, tema interação gênica. Então, a interação gênica acontece quando dois ou mais genes interagem e controlam apenas uma característica. Então, é um caso especial aí. Esses genes necessariamente não precisam estar no mesmo cromossomo, podendo estar em cromossomos distintos, diferentes, né? Como não há apenas um gene que determina uma característica, nos casos de interação, a análise dessas características geralmente não obedece às proporções mendelianas, às proporções de Mendel, né? Então, é um assunto à parte por esse motivo, certo? E entre as interações gênicas, a gente vai ver que existe a epistática e existe a interação gênica não epistática, certo? Nós vamos ver o que cada uma significa. O que é uma interação gênica epistática? Esse tipo de interação ocorre quando uma característica é condicionada por um ou mais genes, né? Mas a presença de um alelo vai impedir a expressão do outro, né? Então, um gene inibe uma característica e isso vai ser chamado de epistático. Então, quando o gene inibir a característica do outro, ele vai se chamar gene epistático. E aquele gene que ele inibiu vai receber o nome de hipostático, tá certo? Então, na epistática, existe o epistático e existe o hipostático, né? Então, vou pegar uma figurinha aqui que no material não veio, que vocês vão entender melhor. É esse, das galinhas. Aqui o exemplo que vem citando é das galinhas aí. Existem galinhas que apresentam coloração e existem galinhas que não apresentam coloração, que são brancas, certo? Então, o que acontece? A epistasia é dominante se o alelo precisar de aparecer em dose dupla, aí a gente fala que ele é dominante. Se não, ele vai ser recessivo. Um exemplo disso aí é a cor dessas galinhas. O gene cesão, esse gene cesão, é do genótipo das galinhas. Das galinhas o quê? Galinhas coloridas. Essa galinha aqui. Porque a presença do cesão vai definir se a galinha é colorida. E a presença do cesim vai indicar que é uma galinha branca. Deixa eu voltar aqui. Se tiver o cesão, é uma galinha colorida. Se tiver cesim, é uma galinha branca, certo? Só que, nesse caso, se essa galinha tiver o isão, não vai manifestar a cor colorida, ainda que ela tenha o cesão. Por quê? Lembra que se ela tiver cesão, ela será colorida. Mas a presença do isão aí, que é outro alelo, é um caso epistático, ou seja, vai inibir a cor colorida e nesse caso aí a presença desse alelo isão vai deixar a galinha branca,
né? Então, aqui nós temos, ó, genótipo da galinha C, isim, isim, ela é colorida. Agora, se ela for C, isão, basta a presença de um isão, esse alelo aí vai inibir a presença do C, que é colorido, e a galinha vai ser o quê? Branca, né? Então, a gente vai olhar aqui que no genótipo a galinha Czão é colorida e Czim é branca. Mas, se tiver a presença desse alelo inibidor, ou também chamado epistático, vai fazer com que essa galinha não seja colorida e seja uma galinhazinha branca, tá certo? Porque a presença de um alelo isão inibe a presença do outro gene, né? Então, é como se um tivesse condicionado ao outro, né? Por quê? Na verdade, bastava ter o C para a galinha ser colorida, mas aí ela não vai ser se tiver a presença do isão aí, que é outro alelo que determina, que vai inibir a presença da plumagem colorida, tá bom? Vamos voltar ao nosso resumo. Falamos, né, desse primeiro caso aqui. Deixa eu voltar no desenho aqui. Certo, aqui. O alelo isim não tem efeito inibidor. Assim sendo, a galinha apresentar o alelo isão, ela não produzirá plumagem colorida, independente do alelo C, que seria, né? Então, os genótipos e os respectivos fenótipos. Olha só, se ela for isão, Czão, ela vai ser branca. Se ela for isão, Czim, ela vai ser branca. Gente, mas tem um Czão, Juscelia, não deveria ser colorida? Sim, mas a presença do isão vai inibir o C, tá? O alelo C aí, que determina a cor colorida. E com que é a galinha colorida, então? Ela tem isinho, porque o isinho não inibe a cor colorida. O que inibe a cor colorida é a presença do alelo dominante aí, isão, tá? E se ela for isim, Czim, ela também vai ser branca. Então, a chance da galinha ser colorida aí é bem menor, né? Se a gente considerar a quantidade de alelos aí.